Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e esta é a aula de Análise de Variância, o capítulo 7 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. Nós veremos como estimar e analisar a qualidade de um ajuste obtido pelo método de mínimos quadrados ordinários. O método que utilizaremos para analisar a qualidade de um ajuste baseia-se na decomposição da soma dos quadrados. A ideia é decompor uma medida de variabilidade total de y, denominada a soma total dos quadrados. Essa soma total dos quadrados representa o desvio de y em relação à sua média e é calculada somando-se os quadrados das diferenças entre os valores observados de y e sua média aritmética, y barra. A parcela dessa soma total dos quadrados pode ser explicada pelo ajuste de MQO. A soma dos quadrados da regressão representa a distância entre a reta vermelha, obtida por MQO, e a média de y. É calculada somando-se os quadrados das diferenças entre os valores previstos de y e sua média aritmética. Por sua vez, a parcela não explicada pelo ajuste será representada pela soma dos quadrados dos resíduos, a distância roxa. A soma dos quadrados dos resíduos é calculada somando-se os quadrados das diferenças dos valores observados de y em relação aos seus respectivos valores previstos pelo ajuste, o y-chapéu. Um ajuste de boa qualidade é aquele em que a variabilidade explicada pela reta de regressão, a distância vermelha, representa uma parcela relativamente expressiva da variabilidade total, a distância laranja. Se nós compararmos esses dois ajustes, o da esquerda apresenta uma melhor qualidade, pois a sua variabilidade explicada, a distância vermelha, representa uma parcela muito mais expressiva da variabilidade total, a distância laranja, do que o ajuste ao lado direito. Resumindo, a soma total dos quadrados é uma medida de variabilidade total de y. Pode ser estimada por uma função escalar à esquerda na equação, quanto por uma função matricial à direita na equação. A soma dos quadrados da regressão representa a variabilidade de y que é explicada pelo ajuste de regressão, ou seja, que está associada às variáveis independentes do modelo. Também pode ser estimada por uma função escalar ou pela equivalente função matricial. Finalmente, a soma dos quadrados dos resíduos representa a variabilidade de y que não está associada às variáveis independentes, ou seja, é o comportamento de y que é explicado por outros fatores, além das variáveis incorporadas no modelo. Pode também ser estimada pela função escalar ou pela equivalente função matricial. A tabela nova, ou análise de variância, resume os resultados da análise de decomposição da variabilidade quadrática de y. Além da soma dos quadrados, a tabela nova apresenta os graus de liberdade associados a cada soma dos quadrados. Os quadrados médios, que são medidas de variabilidade média e são calculados pela razão entre a soma dos quadrados e os respectivos graus de liberdade, e a estatística F, que é a razão entre os quadrados médios da regressão e dos resíduos. Essa estatística será utilizada no teste de hipóteses que nós veremos em breve. O coeficiente de determinação, R2, é uma estatística descritiva muito utilizada para analisar a qualidade de um ajuste de MQO. O R2 é dado pela razão entre a soma dos quadrados da regressão, que mede a variabilidade de y explicada pelo ajuste, e a soma total dos quadrados, que mede a variabilidade total de y. O R2 varia de 0 a 1 e quanto maior o seu valor, maior será a parcela do comportamento de y, que é explicada pelas variáveis independentes, ou seja, melhor é a qualidade do ajuste. O exemplo 7.1 do livro decompõe a variabilidade total da renda, a soma total dos quadrados, entre a parcela explicada pelo ajuste, a soma dos quadrados da regressão, e a parcela não explicada pelo ajuste, a soma dos quadrados dos resíduos. Utilizando as expressões matriciais para obter cada soma dos quadrados, chegaremos às estimativas de 35 para a soma total dos quadrados, 34,8 para a soma dos quadrados da regressão e 0,2 para a soma dos quadrados dos resíduos. Podemos apresentar as estimativas da soma dos quadrados na tabela nova, juntamente com os respectivos graus de liberdade, que são 2 no caso da soma dos quadrados da regressão, pois temos duas variáveis independentes no modelo, 1 grau de liberdade no caso da soma dos quadrados dos resíduos,
depois o número de observações da amostra, que é 4, menos o número de parâmetros do modelo 3 é igual a 1, e 3 graus de liberdade no caso da soma total dos quadrados, que é o número de observações da amostra, 4 observações, menos 1. Finalmente, estimamos o R2 pela razão entre a soma dos quadrados da regressão, que é 34,8, e a soma total dos quadrados, que é 35. O R2, nesse caso, igual a 0,994, indica que a quase totalidade, 99,4%, da variabilidade quadrática da renda da amostra é explicada pelas variáveis anos de estudo e idade da pessoa responsável pela família. Eu utilizarei novamente os dados do exemplo 7.1 do livro para estimar as somas dos quadrados no R. Nós já vimos como obter as estimativas de MQO utilizando álgebra matricial no R. Se eu executar esta parte da rotina, nós chegaremos a essa estimativa. No caso, o meu vetor beta vai ter a estimativa 1.9 para o intercepto, 1 para o beta 1 e 0,06 para o beta 2. Apenas uma ressalva, entre os cálculos intermediários eu incorporei este escalar que é o resultante do produto do vetor transposto y pelo próprio vetor y. Esse valor será utilizado nas estimativas da soma dos quadrados que nós veremos a seguir. Primeiro, a soma total dos quadrados, que será dada pelo escalar resultante do produto do vetor y transposto e o próprio vetor y, acabei de calcular acima, menos o produto do tamanho da amostra, que é dado pela função length do R, vezes a média dos valores de y ao quadrado. A soma total dos quadrados, 35 é a estimativa. Em seguida, a soma dos quadrados da regressão, que será dada pelo vetor transposto beta multiplicado pelo vetor resultante do produto de x transposto por y, já foi calculado acima, menos o tamanho da amostra vezes a média de y ao quadrado. Está aqui a estimativa para a soma dos quadrados da regressão, 34,8. E a soma dos quadrados dos resíduos, que será estimada pela diferença, que pode ser estimada pela diferença entre a soma total dos quadrados e a soma dos quadrados da regressão, que nós já calculamos acima, ou pela expressão matricial que é obtida por esta linha de comando do R. E a estimativa que nós temos é de 0,2 para a soma dos quadrados dos resíduos. Finalmente, eu posso estimar o R2, que será dado pela razão entre a soma dos quadrados da regressão e a soma total dos quadrados. R2, a estimativa é de 0,994 e nós já vimos a interpretação no slide anterior. O próximo passo da análise de variância é realizar o teste F. A hipótese nula do teste F é que nenhuma das variáveis independentes possui associação com y, ou seja, o modelo não contribui para explicar a variabilidade de y. A hipótese alternativa é que pelo menos uma das variáveis independentes possui associação com y, ou seja, o modelo contribui para explicar o comportamento de y. Em um exemplo com duas variáveis independentes, haveria 4 situações possíveis. Na primeira situação, as duas variáveis x1 e x2 teriam associação com y, ou seja, tanto o coeficiente beta1 quanto o coeficiente beta2 seriam diferentes de zero, e a hipótese nula deveria ser rejeitada pelo teste F. Na segunda situação, apenas a variável x2 teria relação com y, ou seja, beta2 seria diferente de zero e beta1 seria igual a zero. Nesse caso, a hipótese nula também deveria ser rejeitada pelo teste F, uma vez que meu modelo contribui para explicar o comportamento de y. Na terceira situação, apenas a variável x1 apresentaria relação com y, ou seja, beta1 seria diferente de zero, mas beta2 seria igual a zero. Nesse caso também, a hipótese nula deveria ser rejeitada pelo teste F. Finalmente, eu poderia ter uma situação onde nem a variável x1 nem a variável x2 apresentariam relação com y. Neste caso, os dois coeficientes, beta1 e beta2, seriam iguais a zero, e a hipótese nula não deveria ser rejeitada pelo teste F. Moral da história, apesar de o teste F identificar as situações em que o modelo contribui para explicar o comportamento de y, as 3 situações iniciais, não permitiria concluir sobre quais das variáveis apresenta de fato relação com y.
Para realizarmos o teste F, primeiro nós devemos ter um modelo de regressão linear com k variáveis independentes. Nós definimos as hipóteses nula, indicando que o modelo não contribui para explicar o comportamento ou variabilidade de y, e a hipótese alternativa, indicando que pelo menos uma das k variáveis independentes contribui para explicar o comportamento de y. O próximo passo é então estimar a estatística F com os dados da amostra. Essa estatística é dada pela razão entre o quadrado médio da regressão e o quadrado médio dos resíduos, e nós já vimos como calculá-los. Esta estatística terá uma distribuição F com dois parâmetros, os graus de liberdade do numerador, que são associados à soma dos quadrados da regressão, e os graus de liberdade do denominador, associados à soma dos quadrados dos resíduos. Então, nós calculamos a probabilidade de encontrar um valor tão extremo quanto o que nós estimamos para a estatística F na amostra, e esta probabilidade será o valor P do teste, ou seja, a probabilidade de erro ao rejeitarmos a hipótese nula. Em outras palavras, o valor P nos indica o erro que nós estamos sujeitos se afirmarmos que o modelo contribui para explicar a variabilidade de y. Se o valor P é pequeno, nós rejeitamos a hipótese nula, o que significa afirmar que pelo menos uma variável apresenta contribuição significativa. Aplicarei agora o teste F no nosso exemplo para analisar a contribuição da escolaridade da idade para explicar a variabilidade da renda familiar, que é a nossa variável dependente. Nós já calculamos as somas dos quadrados e os respectivos quadrados médios. O próximo passo é calcular a estatística F, dada pela razão entre o quadrado médio da regressão, que é 17,4, e o quadrado médio dos resíduos, que é 0,2. A nossa estimativa é igual a 87. Essa estimativa faz parte de uma distribuição F com 2 graus de liberdade no numerador, associados à soma dos quadrados da regressão, e 1 grau de liberdade no denominador, associado à soma dos quadrados dos resíduos. A probabilidade de encontrarmos um valor tão extremo quanto nossa estimativa, 87, nessa distribuição F é de 7,6%. Em outras palavras, o valor P do teste indica que estaremos sujeitos a uma chance de erro de 7,6% se assumirmos que pelo menos uma das variáveis independentes, escolaridade ou idade, contribui para explicar o comportamento da renda familiar. É um erro moderado, superior a 5%, que é usualmente nossa tolerância máxima, o que dificulta qualquer conclusão sobre a significância do modelo. Darei continuidade ao exemplo 7.1 do livro, agora no R, para realizar o teste F da contribuição marginal de nosso modelo. Primeiro, eu estimarei os valores dos quadrados médios da regressão e dos resíduos. Para facilitar a compreensão, eu defino os valores dos parâmetros n, que é o tamanho da amostra, e k, que é o número de variáveis independentes. Em seguida, as estimativas dos quadrados médios da regressão e dos resíduos, que são dadas pelas razões entre a soma dos quadrados e os respectivos graus de liberdade. As nossas estimativas são 17,4 para quadrado médio da regressão e 0,2 para quadrado médio dos resíduos. Em seguida, eu estimo a estatística F, que é dada pela razão entre o quadrado médio da regressão e o quadrado médio dos resíduos. A nossa estimativa de F é 87. E, finalmente, nós estimamos o valor P, que é a probabilidade de ocorrência de um valor igual ao superior ao da nossa estimativa de F, em uma distribuição com k graus de liberdade no numerador e n menos k mais 1 graus de liberdade no denominador. A nossa estimativa é de 0,0756, ou seja, 7,56% de chance de erro ao rejeitar H0. Para finalizar a nossa aula de análise de variabilidade, apresentarei o conceito do coeficiente de determinação ajustado. O objetivo do R2 ajustado é comparar a qualidade de modelos que tenham a mesma variável dependente y, mas com conjuntos distintos de variáveis independentes. Por exemplo, seja o R2 desse modelo com duas variáveis independentes, x1 e x2. Se incluirmos uma terceira variável independente no modelo, x3, há dois cenários possíveis. Caso x3 contribua para explicar a variável dependente y, então o nosso novo R2 será maior que o anterior.
Entretanto, caso x3 não contribua em nada para explicar y, então o novo R2 será o mesmo do modelo anterior. Moral da história, ao incluirmos uma nova variável independente em um modelo de regressão, o R2 será sempre igual ou superior ao R2 anterior, nunca inferior. Isso dificulta a comparação da qualidade de modelos, pois o R2 não leva em consideração o número de variáveis independentes que nós estamos utilizando para explicar a variabilidade de y. Aí surge o coeficiente de determinação ajustado. A ideia é justamente ponderar a variabilidade explicada pelo R2 pelo número de graus de liberdade dos resíduos. Assim, um modelo com pouca variabilidade dos resíduos, ou seja, mais variáveis independentes, tenderá a apresentar um R2 ajustado menor que um modelo com muita variabilidade nos resíduos, com menos variáveis independentes. O R2 ajustado será sempre igual ou inferior ao R2, nunca superior. O R2 ajustado pode ainda ser negativo. O objetivo do R2 ajustado é fundamentalmente comparar modelos, enquanto que o tradicional R2 continua sendo a melhor opção para a interpretação da variabilidade explicada. A sua interpretação é mais objetiva e intuitiva. No nosso exemplo, a estimativa do R2 foi de 0,994. O R2 ajustado pondera essa estimativa pelos graus de liberdade dos resíduos e sua estimativa é de 0,983. Podemos constatar que o R2 ajustado é inferior ao R2 original. Seu objetivo seria fundamentalmente comparar a qualidade deste modelo de duas variáveis com outros modelos que apresentam números distintos de variáveis independentes. Estimarei agora o R2 ajustado do nosso exemplo no R. Há duas fórmulas que podem ser utilizadas. O R2 ajustado pode ser dado por 1 menos a razão entre o quadrado médio dos resíduos e a soma total dos quadrados ponderada pelos respectivos graus de liberdade, que são n-1. E a nossa estimativa, como nós já verificamos, é de 0,983. Por hoje é só.